Queria convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 28. E eu vou fazer a leitura bíblica a partir do versículo 3. Na verdade, esse sermão tem um subtítulo. Não é bem nem um sermão, é mais um estudo. É possível se comunicar com os mortos? E o título que foi dado foi Era ou não Samuel? Nós estávamos, como temos vindo a estudar no culto de oração por santidade, a primeira carta de Samuel. E chegamos finalmente ao capítulo 28, em que há essa descrição desse episódio de Saul com a pitonisa de Endor. Muitos amigos nossos espíritas usam esse texto para afiançar uma experiência mediúnica na Bíblia. E eu queria apresentar aos irmãos a minha interpretação desse texto bíblico, mas eu vou depois, no final, falar alguma coisa além. Queria que vocês acompanhassem comigo na Bíblia dos irmãos, 1 Samuel 28, de 3 até o versículo 22, leio na versão revista e atualizada. Já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou-se Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromância e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e os adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir, Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desapontou e te fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi.
como tu não deste ouvido à voz do Senhor, ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo Assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Vou parar por aqui, deixo sua Bíblia aberta. Nós somos uma geração fascinada pelo sobrenatural. Estamos vivendo uma era focada em misticismo. Se você observar a quantidade de filmes, séries que exploram esse tema, muitas pessoas também são exploradas por ocultismo, atraídas por ocultismo, fenômenos parapsíquicos, muitas vezes por mera curiosidade, às vezes em busca de respostas fáceis a questões difíceis, ou para encontrar um propósito para a vida. Muitos chegam à compreensão de que a vida tem que ser mais do que comer, beber, dormir, trabalhar, e percebem que deve existir um propósito maior para o qual o homem deve ter sido criado. E nessas horas surge a busca pelo sobrenatural. Alguns buscam respostas mágicas diante de provação, no meio de angústias, sofrimentos. E esse parece ter sido o caso de Saul, que nos é relatado nesse episódio. O seu encontro com a pitonisa de Endor está aqui nesse relato. Muito bem. Por que a doutrina espírita é tão atraente? Um articulista na revista Ultimato, ele afirma que no Brasil o espiritismo tem tradição e já remonta aos dias coloniais. O catolicismo que veio da Península Ibérica aportou aqui, já mesclado com práticas de origem espírita. Gilberto Freire, no primeiro volume de documentos sobre o Santo Ofício no Brasil, registra vários casos de bruxas portuguesas. E a clientela dessas feiticeiras coloniais parece que era quase exclusivamente para problemas amorosos, de gente vivendo de uma maneira infeliz, ou de gente vivendo vidas insaciáveis. Por sua vez, os escravos nossos que foram importados da África, apressadamente antes de serem embarcados, traziam no coração o culto às divindades das suas tribos, às entidades das suas tribos de origem. E aqui no Brasil, para que eles pudessem ter mais acesso à sua fé, eles disfarçavam as suas práticas religiosas com os nomes de santos católicos com que pareciam ter certas semelhanças. Então, o espiritismo logo foi muito difundido no Brasil. Se hoje talvez o Brasil seja o maior
país espírita do mundo, se considerarmos que boa parte daquelas pessoas que se dizem católicas, elas também têm uma grande afeição ao espiritismo. Diante das crises das pessoas, muitas não procuram os padres e suas paróquias, mas sim os pais de santos, os benzedores, os gurus, os xamãs, o que transforma esse número numa quantidade muito maior de pessoas envolvidas com isso. E geralmente, essas pessoas são atraídas por duas coisas. A primeira forma de serem atraídas é que você consulta pessoas líderes espíritas. Eles invariavelmente dizem para você o seguinte: você é um médium em potencial e você precisa se desenvolver. Você precisa desenvolver esse seu dom. E para que isso aconteça, você precisa se abrir mais para essas realidades espirituais. E muita gente é convidada, então, para um centro espírita. Esse é um argumento muito usado para pessoas que experimentam fenômenos paranormais ou apresentam quadros de insônia, perturbação, arrepios, coisas assim. Para a pessoa angustiada, isso representa uma possibilidade de expansão do eu e de libertação desses fenômenos, sem saber que, na verdade, essas pessoas estão se enveredando por um caminho que a Bíblia diz que é um caminho muito ruim, muito mau, é um caminho de trevas. Segunda razão por que muitas pessoas se envolvem com o espiritismo é a saudade de uma pessoa querida que já faleceu. Então a pessoa não consegue ser consolada com a perda daquela pessoa querida. E ela então vê no espiritismo a possibilidade de trazer de volta a pessoa amada ou de conversar com ela, tornando-se isso uma razão de consolo. E uma das perguntas que as pessoas fazem, até mesmo crentes: é possível se comunicar com os mortos? E a pergunta subsequente para quem é crente é: o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Deus aprova essa tentativa? E aí está o texto, olha que introdução longa, hein? Né? Aí está esse texto de 1 Samuel 28, que lemos, que tem sido muitas vezes citado por pessoas que têm tentado, têm buscado justificar com esse texto a busca, a consulta aos mortos. Lendo superficialmente esse texto, a resposta imediata que nós encontramos é que realmente Saul teria conversado com Samuel, que segundo o versículo 3 já estava morto. Em 1 Samuel 28:16, nós lemos a seguinte expressão: então disse Samuel. Está aí. Era realmente Samuel quem estava falando? Então vamos ver o que esse texto nos ensina. Saul foi o primeiro rei em Israel, ungido por Deus. No início teve experiências profundas com Deus, mas as suas sombras e a sua atitude iracunda, irritadiça com a vida fizeram dele uma pessoa tresloucada. Saul conseguiu uma coisa quase que muito difícil. Ele conseguiu desagradar a todo mundo.
ele, com os problemas que ele trouxe, ele desagradou ao povo, ele desagradou a sua família, e ele expôs, inclusive, uma das suas filhas a uma situação vexatória. E a sua paranoia, o seu sentimento de que estava sendo perseguido, o levou a criar uma teoria conspiratória para todos os lugares para onde ele foi. Isso culminou com uma perseguição insana, sem fundamento a Davi, porque ele se sentia ameaçado por Davi, que era pouco mais que um adolescente. E o auge da sua paranoia, da sua atitude louca, foi quando mandou matar 80 sacerdotes da cidade de Nob. 80 sacerdotes de Deus. Gente simples, consagrada a Deus, porque acreditava que aqueles homens conspiraram contra ele, o rei. Isso está registrado em 1 Samuel 22. Então, Saul foi se isolando no seu reinado. Eu disse que ele desagradou o povo, eu disse que ele desagradou a família, mas, sobretudo, ele desagradou a Deus. E ele tornou-se um homem estranho, visitado por possessões malignas. Ele desobedeceu tanto a Deus, conscientemente, desobedeceu a Deus, que o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Deixa eu abrir um parêntese. No Antigo Testamento, o Espírito Santo podia entrar na vida de uma pessoa e sair dela. No Novo Testamento, o Espírito Santo fica conosco para sempre. Fechei parênteses. Sua ira abriu brechas para reações espirituais estranhas. De vez em quando ele era possuído por espíritos malignos. E normalmente essas reações eram resultantes de invejas não resolvidas, ira represada e, em especial, de um ódio mortal contra Davi. No final da sua vida, Saul já não respeitava mais ninguém e nada. Ele resolveu fazer sacrifícios por ele mesmo, através dele mesmo, atribuição que era dada aos sacerdotes do Altíssimo, e ainda tentou matar Davi pelo menos 2 vezes. Se os problemas internos de Saul eram graves, as pressões externas não eram menores. Os inimigos mortais de Israel naqueles dias eram os filisteus. E os filisteus estavam ameaçando a segurança do país. E por causa da sua atitude intempestiva, irreverente, irrefletida, Deus se afastou dele, Saul. E seu coração era arrogante, não reconhecia a sua maldade, a sua atitude religiosa era meramente ritualística, ou seja, era para ele ficar com uma boa imagem diante do povo, tal como muitos políticos fazem hoje, sobretudo chegando a época de eleições. Se preparem, viu? Se preparem. Eleições vêm aí. E ele se afastou de Deus de tal forma que, ao invés de contar
com Deus como seu aliado, ele se tornou inimigo de Deus. Samuel, o profeta, diante da desobediência de Saul, a ordem que Deus tinha dado a ele, disse a Saul: olha, Deus mandou que você matasse os amalequitas. Você poupou o gado dos amalequitas. Você não obedeceu a Deus. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. E como tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Isso está em 1 Samuel 15, 23. Nesse contexto, depois de ter tentado transformar Deus num instrumento para ter respostas mágicas, e de Deus ter recusado a atendê-lo, ele vai atrás de médiuns. Pessoas que ele mesmo, quando tinha uma relação de temor e submissão a Deus, havia enxotado de Israel por serem pessoas que feriam a santidade e a glória de Deus, como está registrado no capítulo 28, versículo 9, você com a sua Bíblia aí. Você sabe disso. Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e os adivinhos, porque pôs-me armas cilada a minha vida para me matares. Disse a pitonisa. Isso tudo porque na lei de Moisés, Deus mandou que se extirpasse médios e adivinhos do meio da nação de Israel. Era uma ordem de Deus em Deuteronômio 18, de 10 a 12. Diz assim: não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, teu Deus, os expulsas diante de ti. Então, adivinhador, necromante, tinha que ser expulso do meio do povo. Era a ordem de Deus, porque Deus detesta, abomina. Então a lei de Moisés tinha ordens claras quanto à prática de mediunidade. Levítico 20, 27 diz assim: o homem ou mulher que sejam necromantes, médiuns, ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Era orientação bíblica. A Bíblia afirma a ira de Deus sobre isso. Tanto assim que a ira de Deus se acendeu contra o rei Manassés. O rei Manassés foi considerado o pior rei que já houve em Israel. A Bíblia diz, e está registrado em 2 Crônicas 33, 6. Queimou seus filhos como oferta no vale de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. 2 Crônicas 33, 6.
Quero ressaltar também que, segundo a Bíblia, a causa da morte de Saul foi ele ter consultado essa pitonisa. Isso está em 1 Crônicas 10, versículo 13. A Bíblia diz que Saul morreu por quê? Assim, Saul morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia obedecido a palavra do Senhor, e também porque procurou a mulher que consulta os mortos. 1 Crônicas 10, 13. Obviamente, que antes que eu seja mal entendido, e eu preciso dizer isso, e eu quero que fique gravado, inclusive na internet, eu quero afirmar que o caminho deixado por Jesus não é o caminho para que façamos uma cruzada contra médiuns e feiticeiros, nem que os odiemos. Um dos graves problemas da igreja cristã que não conhece Bíblia e que não obedece à Bíblia e só quer cantar, cantar, cantar e não quer estudar a Bíblia, é que não aprende Bíblia. E por não poder aprender a Bíblia, não aprende a amar as pessoas que, embora sejam honestas, sejam pessoas às vezes bons vizinhos, são bons colegas de trabalho. Essas pessoas, embora sejam honestas e tenham desejo de agradar a Deus, elas estejam sendo enganadas por doutrinas que não são verdadeiras, que a Bíblia diz que são doutrinas malignas, sendo arrastadas para as trevas, pessoas sinceramente erradas, que nós devemos amá-las e devemos orar por elas. Nós não vamos desenvolver uma cruzada contra pessoas que pensam diferente, pensam de forma diferente. A época das cruzadas religiosas já acabou, ou deveria ter acabado. Então eu quero desafiar você, meu querido irmão, a amar seu vizinho, seus vizinhos espíritas, os seus colegas de trabalhos que são macumbeiros ou são de algumas religiões afros. Ore por elas, para que Deus abra o entendimento delas. Se relacione com elas em amor. Seja uma pessoa simpática. Dê o seu testemunho daquilo que Jesus fez e tem feito na sua vida, para que Deus abra o entendimento dessa pessoa. E antes de voltarmos para o texto, eu tenho que olhar para o meu tempo ali, que eu estou achando que não vou ter tempo. Vamos ver outra característica de Saul que para mim é muito importante. A Bíblia diz que Saul tinha uma estatura muito grande. Duas características de Saul. Ele era belo. O cara era bonito, né? E o cara era alto. Ele era acima do povo. O povo batia no seu ombro. Ele era do ombro para cima maior do que todo mundo. 1 Samuel 10, 23. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Está entendendo? Agora sim, irmãos, prestem atenção. Saul se disfarçou. Mas um cara que era o único que ficava acima da média, você pode se disfarçar de mulher. Mulher maravilha. Tá? Vai lá diante de uma médium.
Ela olha, vem primeiro 2 agentes falando o seguinte: olha, você vai receber uma pessoa aqui, eu sei que o rei, mas você, olha, você vai poder falar com essa pessoa na encolha. Aí chega uma pessoa disfarçada lá, o cara é simplesmente maior do que todo mundo. A mulher bateu, não precisa ser inteligente, bateu e falou: epa, isso é Saul, isso é Saul. Não precisa ser inteligente para isso é Saul. E ela falou: vou engolir isso aqui, na hora certa deixa comigo. Agora vamos ao texto, eu volto a falar sobre isso. Temos aqui o relato do encontro de Saul com essa pitonisa. E aí eu leio os versículos 1 e 6. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Urim e Tumim era uma forma de adivinhação sacerdotal. As roupas que Deus havia ordenado que se confeccionasse para o sumo sacerdote estavam ligadas a 2 objetos chamados Urim e Tumim. Presume-se que eram 2 pedras, embora alguns acreditem que fosse um único objeto. Uma opinião corrente é de que Urim e Tumim signifiquem luzes e perfeições. No hebraico, todas as 2 palavras estão no plural, pois geralmente in é o sufixo em hebraico da forma plural, como Elohim, tá? Quase sempre, em todas as referências bíblicas, as palavras Urim e Tumim vêm juntas, mas em outras se menciona apenas Urim, razão porque alguns deduzem tratar-se, na verdade, de um único objeto com os 2 nomes. E o propósito de Urim e Tumim era, através da sorte, decidir o sacerdote invocando a Deus, pedindo a manifestação de Deus, que Deus revelasse qual era a vontade de Deus, e então se decidisse em questões difíceis. Ninguém sabe com certeza da maneira como eles eram usados, mas eles davam resposta ao sumo sacerdote sobre qualquer proposta. E diante desse quadro de abandono, de rejeição espiritual, Saul, ao invés de se quebrantar diante de Deus e se humilhar diante do Senhor e tentar lançar mão de uma possibilidade de acessar a Deus através dos sacerdotes, através dos profetas, ele foi tentar um lance mágico, sobrenatural, conseguir respostas diante de outras possibilidades. Então disse Saul aos seus servos: apontai-vos uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Esse relato parece ser uma típica sessão mediúnica, irmãos. A palavra médium, aqui traduzida do hebraico, é ob, que significa espírito familiar ou espírito adivinhador. A Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, tá? Tem uma palavra chamada engastrimotos. E no meio dessa palavra tem gastro. Doutora Rosane, estômago. Isso significa que quem adivinhava dessa maneira, adivinhava pelas vísceras. O termo tem relação com ventríloco. Esta médium é uma pessoa que fala pelo ventre. E aí,
para continuarmos, nós vamos ver alguns princípios. Eu quero caminhar com o texto, mas eu preciso olhar alguns princípios de interpretação da Bíblia para nos ajudar a caminharmos. O primeiro princípio que eu quero evocar é o princípio lógico. Todos os meios de comunicação de Deus com Saul estavam fechados. E os meios usados naqueles dias eram 3. Os sonhos, Urim e Tumim e os profetas. Ainda que seja desconhecida a forma como eram usados Urim e Tumim, tratavam-se de objetos para lançar sorte e obter resposta de Deus sobre decisões que precisavam ser tomadas. E uma pergunta que precisa ser feita aqui é a seguinte: o Deus que se recusou a falar com Saul através dos meios admissíveis por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, responderia agora a Saul por um meio que o próprio Deus abominava, reprovava, odiava e se irava. O que vocês acham? A resposta não é um sonoro não. Deus mandou matar, Deus mandou apedrejar, Deus mandou tirar do meio quem se envolvesse com consulta a mortos. E Deus usaria uma médium, uma necromante para trazer uma resposta para Saul. E ele não usou profetas, ele não usou Urim e Tumim, ele não usou sonhos. Falaria Deus de forma escusa quando havia recusado falar pelos meios comuns que ele empregava na sua revelação no Antigo Testamento? Esse é o primeiro princípio. Quero evocar, eu vou para o texto bíblico, por isso que eu vou acabar no meio hoje. Tá? Segundo princípio é o princípio hermenêutico. Hermenêutica é a ciência da interpretação. É uma regra básica de interpretação de um texto, da Bíblia em especial, nos ensina que você entende um texto complexo, um texto difícil, à luz de um texto claro e simples, e não o contrário. É um texto claro que nos ajuda a entendermos o texto difícil, e não é o texto difícil que vai nos atrapalhar no texto claro. Entendido esse princípio? Esse princípio é básico. Esse texto aqui é denso. Então nós vamos procurar nos textos mais claros das Escrituras sobre esse assunto. Pode algum morto retornar para falar a alguém vivo? O primeiro texto que eu evoco é o texto da parábola do rico e o Lázaro. Texto que, a parábola contada por Jesus, ele está em Lucas 16. E o que eu quero destacar são os versículos 27 a 31. Diz assim, vou lá para o texto, eu acho que eu não coloquei texto, mas eu vou... Hã? Coloquei? Só o 31. Então, põe aí o 31, por favor. Vai chegar e eu vou falar sobre ele, tá? No inferno, você se lembra? No inferno, o rico clama ao pai Abraão para que permita que venha alguém da eternidade e desça à terra e converse com os seus familiares sobre o seu sofrimento do rico. Lembra-se disso? Lembra-se da resposta do pai Abraão contada por Jesus?
Jesus disse: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E Jesus afirma que os vivos têm o testemunho das Escrituras e dos profetas, e que nós devemos ouvir essas verdades da revelação da Bíblia. E Jesus não admite a mediunidade ou a reencarnação aqui, senão apenas a ressurreição. E o profeta Isaías, e ele diz o seguinte: olha, se eles não ouvirem a palavra de Deus, ainda que venha alguém, pudesse vir alguém dos mortos para contar alguma coisa, eles não crerão. E veio alguém lá de cima da eternidade para contar a grande verdade do céu. Quem é que veio? Jesus. E as pessoas creem em Jesus? Não. O mesmo afirma o profeta Isaías, irmãos, lá em Isaías 8, 19 e 20. Olha o que diz: quando vos disserem, consultai os que consultam os mortos e os feiticeiros que sussurram e murmuram, respondei: por acaso um povo não consultará o seu Deus? Em favor dos vivos se buscarão os mortos. À lei e ao testemunho, se eles não falarem conforme esta palavra da lei e do testemunho, nunca verão falar o amanhecer, raiar o amanhecer. Irmãos, a Bíblia nos diz claramente que, pela hermenêutica, a Bíblia reitera que não se ouve a mortos. Ou você crê na palavra ou não. Terceiro princípio que eu quero chamar a sua atenção, vou caminhar no texto. Princípio da coerência. A palavra de Deus, ela pode suscitar questões, mas nunca contradições. A palavra de Deus é sim, sim, não, não, e ele nos ensina também que nós também devemos ser o povo do sim, sim, não, não. A palavra de Deus não pode contradizer-se, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus afirma na sua palavra, e eu acabei de ler pelo menos 2 textos, como já tinha lido outros, que essas práticas são abomináveis aos seus olhos, detestáveis aos seus olhos. Em Êxodo 20, a recomendação é para que, se alguém se voltasse para os médiuns, esse alguém deveria ser morto. O texto afirma ainda que isso era prostituição espiritual, infidelidade espiritual, infidelidade a Deus. Quando você consulta um morto ou um pretenso morto, você está sendo infiel a Deus. E que tais pessoas seriam eliminadas no meio do povo. Como é que o Deus revelado nas Escrituras, o Deus da Bíblia, que é tão contrário a essas ideias e julga-as tão fortemente, admitiria que o seu servo Samuel, agora morto, presumivelmente se encontrando na glória, voltasse para dar satisfação e resposta a Saul? Você acredita que Deus faria isso? Se Deus fizesse isso, ele seria um Deus profundamente incoerente. Mas há um outro princípio, o princípio exegético. A língua tem uma realidade própria.
Toda tradução é quase também uma interpretação. É por isso que você tem uma versão, e às vezes eu leio aqui numa versão distinta, eles usam palavras distintas. Para um pregador do Evangelho, a primeira coisa que a gente faz quando vai estudar um texto bíblico é ler aquele texto bíblico. Se você puder ler no original, ótimo. Mas às vezes a gente não consegue. E então, é ler aquele texto em várias versões. Leia o texto, se você já lê em 2 versões, já vai enriquecê-lo. Se você ler em 4, vai enriquecê-lo mais ainda. Se você lê em 7, quase todas essas traduções vão trazer respostas às dúvidas iniciais que você teve ao ler inicialmente aquele texto bíblico. E então a exegese visa ver o que está no original. Esse texto é marcado por profecias. Entretanto, a profecia do texto relativa à vida de Saul, supostamente dada por esse Samuel aqui, é chamada pelos cultos de profecia délfica. Caramba, pastor. Agora o senhor está... Agora é muito, né, irmãos? Profecia difusa não específica. Se você ler horóscopo, você vai entender esse treco. Tendo possibilidade de duplicidade. Como a daquela mulher que afirma a na igreja até, uma profetisa da igreja, né? Igrejas que têm profetisa, né? Muitas igrejas por aí têm. E ela então diz para a menina que está grávida: o que está gerando no teu ventre é um varão, é um menino, mas se duvidares, será uma menina. Está entendendo? Afinal, vai ser menino ou menina? Depende da pessoa, né? Não é isso? Esse tipo de profecia vai sempre acertar, irmãos. E muitas supostas profecias que acontecem nos meios evangélicos são délficas. Se eu afirmar aqui que alguns estão passando por dificuldades financeiras, eu tenho certeza que eu vou acertar. Se eu afirmar que alguém vai ter uma notícia positiva nessa semana, tenho certeza que eu vou acertar. Ou que você, ou que alguém aqui está sofrendo de cefaleia. Já acertei a vida da Camila, irmãos. Né? Cuidado comigo, irmãos. Gastrite, dor na coluna. Eu acertei, irmãos. Eu tenho certeza que eu acertei. A profecia délfica parte do princípio das probabilidades. O horóscopo sempre lançou mão desses recursos. Por isso nunca erra. Veja a notícia que nos é dada nos rádios e jornais. Você que é de Áries, tome cuidado no amor. Irmãos, beleza. Irmãos, tome cuidado no amor. Você que é de Touro, cuidado ao atravessar a rua. Irmãos, essa é muito boa, irmãos. Essa é muito boa. Qualquer coisa, pergunte ao pastor Israel Belo de Azevedo, que quando era foca de jornal, começou fazendo horóscopo. Vai lá, ele diz qual era a técnica, tá? Graças a Deus, pastor Israel Belo de Azevedo, hoje é um grande expositor bíblico. Veja a profecia que aqui foi dada. O que aconteceu com as profecias supostamente dadas por Samuel? Elas realmente se cumpriram?
Tchan, 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 tchan. Não tenho tempo. Vou parar por aqui, porque se eu começar, eu tenho que ir. Domingo que vem, nesse bate-horário, bate-canal, leiam 1 Samuel 28 e nós, se Deus permitir, estaremos aqui estudando exatamente o resto. E aí eu vou ter mais tempo. Vamos nos levantar, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Vamos. Pai, vivemos dias tão difíceis, que as pessoas estão voltadas para o místico, as pessoas não têm a Tua palavra como norma para a vida. A Tua palavra, ultimamente, tem sido, ó Deus, colocada como mais uma verdade dentre muitas verdades. Muitas pessoas, até aquelas que se dizem tementes a Deus, têm se voltado a Deus para superstições, têm se voltado a Deus para o misticismo, têm abandonado Tua profecia, Tua revelação, sobretudo quando a Tua palavra revela coisas que não lhes agradam. Dá-nos, ó Deus, a nós, docilidade à Tua voz. Dá-nos, ó Deus, uma vontade indômita de obedecermos a Tua palavra e de sermos fiéis ao que Tu nos ensinas nela. Abre o nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Que a voz do Teu Espírito esteja nos ensinando, nos quebrantando, nos ajudando a entendermos cada dia o Teu querer para nós. E que sejamos, ó Deus, obedientes até a morte. Fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra, fiéis a Jesus. Que mesmo passando dias difíceis, continuemos, ó Deus, descansando no Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Abençoa aqueles nossos amigos que ainda não Te conhecem e que estão se voltando para essas outras fontes. Ó Deus, nós cremos, sabemos que eles estão sinceramente errados. Ajuda-nos a amá-los de todo o coração e usa-nos como instrumentos do Teu amor. Mais do que isso, Senhor, instrumentos para que testemunhemos daquilo que o Senhor tem feito por nós, de como a Tua graça é enriquecedora e com a Tua presença em nossas vidas, nós não precisamos mais nada disso. A Tua graça nos basta. Deus, ajuda-nos a sermos também fiéis no nosso testemunho diante de pessoas que precisam conhecer o Teu amor revelado no Teu Filho. Em nome de Jesus oramos. Amém.